Fala investidores, bem-vindos ao Mente da Fortuna e hoje o episódio 2 do quadro Duelo de FIIs. Será uma batalha de gigantes do setor de shopping centers, o XPML11 contra o VISC11. E aí, será que essa batalha vai ser tão acirrada quanto a do episódio anterior? Ou será que algum fundo vai se destacar bastante? Então, sem mais enrolação, bora pro duelo! Galera, antes de começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para a comunidade de investimentos e também se inscreva para não perder mais nenhum novo episódio. Então, vamos lá! No site do Investidor 10, a gente pode ver aqui um comparativo de rentabilidade entre esses dois fundos. Num período de 5 anos, a gente vê que houve uma oscilação entre o XPMOLs e o VISC11. Na maioria do tempo, o VISC passou a operar com a rentabilidade superior ao XPMOLs. Pode observar aqui. E ao final de 5 anos, nós temos o XPMOL com a rentabilidade de 1,20%, enquanto que o VISC11 uma rentabilidade de 5,60%. Num período maior, de 2017 para cá, nós também temos o VISC11 à frente, né? Com a rentabilidade de 67,29% e o XPMOLs com 59,68%. Já num período mais curto, de 2 anos, nós vemos que o XPMOLs apresentou uma rentabilidade superior, com quase 23% contra 16,26% do VISC11. É importante também observar, em termos de dividend yield pago nos últimos 12 meses, que o XPMOLs pagou 11,50% de yield no último ano, enquanto que o VISC11 pagou 10,68%. Uma outra coisa interessante também a se observar é que no XPMOLs, os dividendos pagos ao longo de 5 anos, eles são crescentes e constantes. Observe a escadinha aqui de 2020 até 2024, chegando de R$ 3,13 no ano de 2020, ano da pandemia, né? 21 também, com efeitos da pandemia, foi subindo aos poucos, até chegar em 2024 a 10,99, quase R$ 11 de dividendos. Por outro lado, o VISC11 ele também apresentou rendimentos constantes ao longo desses 5 anos, né? Porém, com uma certa estabilidade nos últimos 2 anos. Entre 2023 e 2024, saiu de R$ 10,62 para apenas R$ 10,73, uma diferença de 11 centavos. É muito pouco de um ano para o outro, enquanto que o XPMOLs ele avançou de R$ 10 para R$ 11 praticamente, né? Então, R$ 1 de diferença. Então, seguindo esse critério de rentabilidade, dividendos pagos, nesse caso aqui, eu vou ficar com o XPMOLs por conta da maior estabilidade no crescimento dos proventos ao longo do tempo e também no período mais curto de 2 anos, ele apresentar um desempenho relativamente superior ao VISC11. Quanto ao portfólio e à localização geográfica, nós temos aqui no XPMOLs um portfólio com 27 shoppings. No site do Investidor 10 ainda não contabiliza todos esses imóveis, porém aqui a gente vê uma distribuição maior no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Você vê que tem uma concentração maior no Sudeste, em estados como Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte. Já pelo lado do VISC11, a gente tem 30 imóveis com uma melhor distribuição geográfica, né, uma menor concentração no Sudeste. Observe que ele tem Nordeste aqui, Ceará, Paraná também, no Sul, né? Diversos outros estados. No relatório gerencial você pode ter uma visão melhor. Aqui no VISC11 a gente pode ver, ó, que ele tem uma distribuição geográfica muito boa em relação aos seus imóveis, né, aos seus shopping centers. Estão localizados em todos os estados da região sul, da região sudeste, em muitos estados da região nordeste. Também temos em estados na região centro-oeste e na região norte. Então, todas as regiões do Brasil apresentam imóveis pertencentes em parte ao VISC11. O relatório gerencial aqui ele também apresenta todos os shoppings que ele tem em seu portfólio, né? Informando aqui quem é o administrador, a área bruta locável, que ano foi inaugurado, qual
percentual de participação do fundo nesse shopping e qual o NOI, né? Que é o resultado operacional líquido do shopping center. No relatório gerencial do XP Malls, a gente vê aqui uma grande concentração no Sudeste, 75%, né? 14% no Nordeste, 7% no Norte e 5% apenas no Sul, que é uma região rica, né? E a gente tem uma pouca participação na região sul do XP Malls. Aqui também tem a diversificação por administradores, né? Nesse caso, eu vou aqui ficar com o VISC 11 pelo seu portfólio e localização geográfica, porque ele apresenta uma grande diversificação geográfica, né, o que reduz o risco de concentrações e problemas nas regiões onde há uma concentração. As duas gestoras, seja a XP ou a Vinci, elas possuem uma estratégia nesses dois fundos de expansão, né, do portfólio a partir de algumas aquisições estratégicas, como recentemente fez o XP Malls. Então, assim, eles têm estratégias semelhantes para expandir portfólio. Em relação ao relatório gerencial, que também é importante, eles apresentam aqui, olha, no XP Malls, relatórios bem estruturados, né? Observe que no início tem um comentário do gestor sobre o cenário macroeconômico, sobre performance do fundo, algumas âncoras para algumas questões relevantes do relatório. A gente tem a distribuição de rendimentos, não gosto muito dessa questão de ter apenas um mês apresentando a distribuição de rendimentos, você tem que nos relatórios anteriores ver o que aconteceu nos meses anteriores, eu prefiro uma distribuição anual aqui de rendimentos, mês a mês, né? E você tem diversas outras informações aqui dentro. Ele fala de fatos relevantes que ocorreram no fundo, como encerramento de cotas também, aquisições. Ele fala também sobre esse cronograma de desembolsos. Tem aqui uns resultados financeiros que ela distribuiu ao longo do ano, evolução do valor da cota e o volume diário de negociação, né, liquidez, rentabilidade, a carteira de ativos, as obrigações do fundo, com o cronograma aqui, ó, de amortizações dessa dívida, desses CRIs ao longo dos anos, né? Como é que ela pretende fazer isso? E alguns outros indicadores operacionais que ela coloca aqui. Ela fala também aqui sobre, ó, vacância, inadimplência, né? Vem caindo um pouco ao longo do tempo. A carteira, a representatividade do portfólio dela, né? Por regiões também, tá? Um histórico de transações. E aqui ela fala também, ó, sobre algumas informações básicas do seu portfólio em relação a cada um dos imóveis que ela possui, dos 27. Semelhantemente, o relatório do VISC 11, ele apresenta essas informações. Observe bem que ele é estruturado, também bem estruturado, conforme o gestor organizou aqui, né? Olha assim, cenário macroeconômico, os comentários da gestão, ele fala sobre todas aquelas informações basicamente que você tem no relatório do XPMOLS, você vai encontrar aqui no VISC 11. Com a diferença que ele fala aqui, ó, do guidance, da estimativa de rendimentos, coisa que o XPMOLS não tem. O cotista gosta bastante desse tipo de informação. Aqui a gente tem mais, ó, a liquidez, volume de negociação, a carteira do fundo, ó. Observe que ele fala em termos de obrigações também, olha, os CRIs aqui que ele tem, o cronograma de desembolsos, né, para amortizar esses CRIs, assim como tem o XPMOLs, os indicadores operacionais, NOI, vendas, fala da inadimplência também, né, taxa de ocupação e vacância. Então, as mesmas informações que a gente encontra em um, basicamente a gente encontra no outro aqui, também o portfólio deles aqui. Então, nesse critério de gestão estratégica são muito semelhantes. Destaco aqui que são assim relatórios bem estruturados, não são perfeitos, faltam alguma outra informação aqui neste critério. Eu não sou fã de nenhuma dessas duas gestoras, nem a XP nem a Vinci. Eu vou ter que dar um empate por considerar que a gestão possui estratégias bem semelhantes e relatórios bem estruturados, com alguma informação ainda por carência por apresentar nesses relatórios, tá certo? Bem, em termos de vacância, o XPMOLS ele vem aqui controlando a sua taxa de ocupação e a vacância hoje está no patamar de 3,4%, apurado em dezembro de 2024. Então,
é uma vacância bastante baixa, com inadimplência também baixa, de 2,3% negativo, né, em termos de vacância. Isso é um indicador muito bom, relevante. Já no VISC-11, ele trata aqui como taxa de ocupação, ele não trata como vacância. A ocupação está em 94,6%, que calculando para 100% daria uma vacância de 5,4%, né? Em relação à inadimplência, se a gente vier aqui, ó, no inadimplência líquida nessa seção, a gente vai ver que terminou dezembro de 2024 com menos 1,8%. Então, também é uma inadimplência muito, muito baixa. Nesses critérios, eu vou ficar com o XPMOLs por apresentar uma vacância inferior, assim como a sua inadimplência, né? Também bastante controlada e muito baixa. Então, fico com o XPMOLs. Bem, em relação à alavancagem e riscos, a gente vê aqui no XPMOLs, né, aquela questão que foi levantada em relação ao cronograma de desembolsos dele e vendas diretas, né, aquisições que foram realizadas diretamente com o proprietário, onde tem obrigações aqui relevantes ao longo de 2025, assim como também tem os CRIs aqui a serem pagos com o cronograma de desembolsos, né? Olha aqui, ó, tem aqui, tá vendo? Esses 4 CRIs. Então, se pegarmos e somarmos o valor total das aquisições diretas com os CRIs e dividirmos pelo patrimônio, por todo o ativo do fundo, a gente vai encontrar um índice de alavancagem de aproximadamente 15,77%. Então, é uma alavancagem já um pouco maior do que o fundo se encontrava. Com as últimas aquisições que ele fez, se alavancou mais ainda e a gestão precisa esclarecer o que vai fazer em relação a esse caixa negativo previsto ao final de 2025. Isso tem gerado uma inquietação no mercado. Já o VISC-11, ele apresenta um índice de alavancagem um pouco inferior e a maior parte, a grande parte, está concentrada em CRIs, com a dívida de mais longo prazo, onde ele pode ter uma amortização mais suave ao longo do tempo. Fazendo o mesmo raciocínio de cálculo, a gente apura aqui um índice de alavancagem de aproximadamente 12,89%. Então, nesse critério de alavancagem, correndo menos riscos do que o XPMOLs, eu vou ficar com o VISC-11. Em termos de liquidez e volume médio diário de negociação, a gente tem no XPMOLs o maior dentre todos, né? Se você observar aqui em dezembro de 2024, 19.600.000 reais de volume médio diário de negociação, enquanto que no VISC-11 a gente tem aqui, ó, em dezembro de 2024, 5,7, é quase 4 vezes menos do que o volume de negociação do XPMOLs. Então você vê que a liquidez, olha, de setembro, quase 19 milhões também, quase 14 milhões de outubro, 14 milhões de novembro, enquanto que o VISC-11 ele vem beirando aqui os 4 milhões em média, pouco mais, no último trimestre de 2024. Então, nesse critério, por ter um volume de negociação maior, maior liquidez de mercado, maior facilidade de você vender as suas cotas, caso seja necessário, eu vou ficar com o XPML11. E aí, galera, quem foi que venceu o duelo? Bem, segundo os critérios que eu analisei aqui, o vencedor é o XPML11 por 4-3. Por quê? Porque o XPMOLs ele apresenta uma distribuição de dividendos crescente e constante ao longo do tempo, né? Uma menor vacância e também uma maior liquidez de mercado. Por outro lado, o VISC-11 ele se sobressai por apresentar um portfólio mais diversificado, né, geograficamente falando, e um menor índice de alavancagem. Agora eu quero saber qual a sua opinião. Qual desses você escolheria para ter no seu portfólio? O XPMOLs ou o VISC-11? Ou algum outro? Comenta aqui abaixo, eu quero saber. E ainda eu quero saber também qual é o próximo duelo que você quer ver aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de deixar o like, porque isso me motiva a trazer mais análises como essas. Ah, e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo duelo. Até mais!